agradecemos por mais uma vez estarmos juntos. Mesmo você de lá e eu do lado de cá, nós estamos conectados um ao outro. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer a cada dia da nossa vida, nos proteger, nos defender de todo mal. Amém. Olá, turminha, nós vamos para a nossa aula de geografia. Nós vamos falar sobre as metrópoles, né? O que é isso? São grandes cidades onde se pratica diferentes atividades econômicas, industriais, certo? Como lojas, shopping, calçadões, comerciais e tem oferta de muitos serviços. Na nossa aula anterior de geografia, nós falamos sobre o grande crescimento da cidade brasileira, certo? Nós falamos como ela cresceu e como ela se expandiu, né? De uma forma imensa, como que surgiu as indústrias, e daí a partir desse momento também começaram a surgir o quê? Empregos, né? Se uma cidade ela se desenvolve muito rápido, então o seu desenvolvimento é grande em todos os sentidos, né? É o fluxo de pessoas, é o desenvolvimento de emprego, e daí também nós falamos um pouquinho sobre as pessoas que migram de uma cidade para outra à procura de quê? De ter uma vida melhor. E hoje nós vamos continuar esse assunto de geografia, é o mesmo conteúdo, e nós vamos falar um pouquinho sobre as metrópoles, beleza? Então vamos lá. Metrópole é uma cidade de elevado desenvolvimento urbano que organiza em torno de si uma centralidade responsável por estabelecer uma rede composta por cidades. Elas dependentes, compondo uma densa rede urbana onde se concentram principais atividades, empregos e capitais de uma determinada região, né? Foi o que eu acabei de falar. Então isso é que se chama uma metrópole, uma cidade que ela tem uma elevação muito grande em todos os aspectos, tanto no emprego como no econômico, beleza? Quando o espaço de uma metrópole une-se de uma forma relevante outras cidades, chamadas de cidades satélites, vocês vão observar de uma região metropolitana o fenômeno relacionado com essa união dos diferentes espaços urbanos da cidade metropolitana, chamado conurbação, né? A gente vai ver essa palavra lá mais na frente um pouquinho, nós vamos entender o que significa essa palavra, o que tem a ver uma cidade que é uma grande metrópole com essa palavra conurbação, né? Onde é que está essa ligação aí? No Brasil existem atualmente 36 regiões metropolitanas industrializadas, ou seja, com regulamentação prevista em lei. Dessas, a maior é a de São Paulo, região conhecida como Grande São Paulo, com uma população aproximadamente 20 milhões de habitantes, conforme o Censo Demográfico de 2010. Em seguida, estão as regiões do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, de Recife, e aí os 12 principais regiões metropolitanas do país. As metrópoles globais são aquelas cidades que exercem uma influência bem determinada sobre a cidade do território nacional e as zonas internacionais. Algumas delas são capazes de se interligar econômica e socialmente no mundo inteiro, como é o caso de Nova York. No Brasil, existem duas cidades globais, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Além de polarizarem todo o território nacional, elas influenciam a atividade em boa parte da América Latina, em algumas regiões da Ásia, também em algumas localidades da África. As metrópoles nacionais, como o próprio nome já indica, são aquelas que não costumam extrapolar comercial e economicamente suas relações para além do território dos seus países. Mesmo assim, são consideradas cidades de elevada importância social e política, pois concentra boa parte do capital, trabalho e renda que são produzidos nacionalmente no Brasil. As metrópoles nacionais são Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília. O que é isso nacional, né? Que simplesmente ela se concentra somente no nosso país, né? E quando falamos de capital, estamos falando do financeiro. São cidades muito ricas, com muitos empregos e muitos desenvolvimentos de indústrias. E daí as metrópoles regionais, né? Que vai dividir o quê? Por regiões, eventualmente denominadas centros regionais. São cidades que polarizam uma região de considerável parte do nosso país.
tornando-se uma referência econômica em nível local. Em muitos casos, são essas cidades que realizam intermediação do fluxo de transporte e capitais entre cidades médias e pequenas. Com os principais centros nacionais urbanos no Brasil, existem 4 exemplos, né? Manaus, Goiânia, Belém e Campinas. E nós vamos observar uma imagem de Goiânia, uma metrópole regional, que essa aí é por região, né? Tem aquela que é global, tem aquela que é nacional, que somente do nosso país, e aí nós temos também aí a regional, certo? Como nós temos essa linda imagem aí, que é de Goiânia. Curitiba, né? Uma metrópole nacional, que daí tá aí a linda imagem dela, e logo em seguida nós vamos ver o que significa a palavrinha conurbação, né? Por que essa palavrinha apareceu e o que ela significa, o que ela tem a ver com as metrópoles, certo? Então vamos lá. Conurbação é a junção de 2 ou mais cidades que geograficamente encontra-se em decorrência do crescimento urbano. Área formada por cidade e vilarejo vizinhos, que por estarem muito próximos dos outros, formam um aglomerado de cidade. Então, o que é isso? É uma junção, né? Se junta as 2 mais cidades e elas se encontram nesse crescimento urbano, uma dividindo a outra, por vilarejo vizinhos, que por estar muito próximo dos outros, forma esse aglomerado de cidade. Quando pensa que não, ela já se tornou quase que uma cidade só. Isso é que é a conurbação, né? Essa junção, essa forma dessas cidades se unir de forma urbana, esse crescimento, né, desenfreado que acontece em algumas cidades do nosso país, que é o Brasil. Aí nós vamos ver nós vamos ver Olinda, né, lá em Pernambuco, que é um exemplo disso, né? Que lá aconteceu essa conurbação, esse crescimento gigantesco que teve. Tá vendo aí essa imagem? Vamos ver também Barra do Garças, Mato Grosso, né? Que tá aí também. A cidade se desenvolveu muito rápido e aconteceu que essa área urbana, ela cresceu assim imediatamente, beleza? Então o encontro entre 2 áreas urbanas, conforme você já viu nessas imagens, é que se chama de conurbação, que acontece quando podemos transitar entre 2 cidades sem perceber nenhum espaço rural ou vazio de estrutura urbana, bairro, residência, ponto de ônibus e empresa. Então, isso é a conurbação. Você passa pela cidade urbana e você não percebe nem sequer que tem algum espaço rural ali nessa cidade. E daí nós vamos para a nossa atividade de casa, está lá em Geografia, volume 3, página 9 até a 11. Só relembrando aqui um pouquinho, que lá na página 7, né, quando a gente começa esse conteúdo, lá tem um mapa que vocês irão poder observar as regiões metropolitanas de São Paulo, né? Vocês irão poder observar as metrópoles, né? Quais são as cidades mais elevadas lá do estado de São Paulo, beleza? Está lá no mapa do nosso livro, lá na página 7. Aliás, ele está na página 6. Na página 7, vocês irão ver algumas imagens, né, iguais essa que a professora colocou, e tem outras diferentes também sobre regiões também metropolitanas de São Paulo. Por que é citado muito São Paulo? Porque o estado de São Paulo e Rio de Janeiro é onde tem mais as cidades metrópoles, né? São as cidades que mais se elevaram nos últimos tempos no nosso país, né, no Brasil. Então vocês irão observar, e lá também tem a observação de cidade com conurbação, que ela teve grande crescimento, tanto na zona urbana, que você nem sequer pode observar, que tem ali uma zona rural no meio dessa cidade. Ela cresceu tanto que ela consegue se esconder ali no meio que você não consegue observar. E aí vocês irão ver, tem a legenda abaixo, né, de cada uma dessas imagens, onde vocês irão poder observar. Lá na página 9, tem um esquema, né? Vocês vão observar uma ilustração que vem o antes e o depois. Vai vir essa ilustração sobre metrópoles, como é que ela era antes e como é que ela está agora. E vocês vão responder as questões de acordo com a ilustração. Qual foi o processo, o que surgiu, o que aconteceu para que ela pudesse se transformar tanto, né?
Lá vocês vão perceber que também quando falamos sobre cidades, sobre lugares, relembremos um pouquinho sobre paisagem, que há também as modificações das paisagens, tanto pela ação do homem, como pela ação da natureza, certo? Lá na página 10, vocês irão ter algumas questãozinhas, que é uma interpretação que vocês irão responder. E na página 11, vocês irão observar uma figura, uma imagem de satélite. Ela está toda lá dividida e nos espaços a seguir vocês irão fazer um desenho, procurando reproduzir essa imagem. Representa os elementos naturais e culturais que você consegue identificar, como os rios, praias, áreas verdes, edificações e ruas. Vocês irão fazer o que? A releitura desse desenho. Está o espaço lá no livro mesmo. Vocês irão observar esse desenho e vocês irão fazer essa releitura. Irão ampliar o seu desenho, observando esses elementos que existem lá nessa imagem. Tem até alguns exemplos dos elementos, que é rio, praias e áreas verdes. Se vocês encontrar mais alguns elementos, você também pode colocar, beleza? Então, meus amores, por hoje é só. Fiquem com Deus e bom estudo.